Serei breve, senhor presidente, mas gostaria de fazer algumas reflexões sobre a proximidade desta conferência internacional que será sediada pelo Brasil, denominada Rio+20, e das expectativas que nós temos em relação a esta conferência no plano internacional, mas, sobretudo, debater e analisar um pouco os resultados que podemos ter para o que chamo de um legado nacional da Rio+20. Eu tenho a honra de estar participando do grupo de trabalho designada pela presidenta Dilma, representando o Senado Federal, juntamente com o senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores, juntamente com o senador Cristóvão Buarque, que é presidente de duas subcomissões que tratam do tema. E tenho preocupado em relação a algumas questões do ponto de vista internacional e o que podemos conquistar como um legado nacional. A primeira inquietação que me move é se este conceito de economia verde não seria um rearranjo do capitalismo internacional, hoje, claro, preocupado com o esgotamento de uma série de recursos naturais, que demonstra a inviabilidade desse modelo e que estaria se reorganizando em torno de pressupostos econômicos de, por exemplo, trabalhar mais o desenvolvimento das energias renováveis, por exemplo, sem modificar um modelo de concentração e de distribuição de renda que tem gerado muita pobreza no mundo. Entendo que este conceito de economia verde precisa ser aprofundado no âmbito do país. Há uma preocupação muito grande por entidades da sociedade civil do que significa esse termo. E disse outro dia, numa reunião da Comissão de Meio Ambiente, que se perguntássemos aos senadores ali presentes o que entende por economia verde, provavelmente nós teríamos conceituações diferentes feitas por cada senador. E entendo que deve ser uma preocupação do Brasil, como também dos países em desenvolvimento, não transformar a discussão de economia verde em modelos a serem impostos aos países em desenvolvimento, criando barreiras não tarifárias para os países em desenvolvimento. Portanto, entendo que este debate sobre economia verde precisa ser aprofundado no âmbito do país. Mas é claro que entendo que é interesse do Brasil, como país que vem assumindo cada vez mais um protagonismo internacional nas questões do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, e isso está explícito, está expresso na ascensão de brasileiros a cargos importantes no plano internacional, como agora recentemente a ascensão do ex-secretário de Meio Ambiente, Braulio Dias, como secretário-geral da Convenção sobre Biodiversidade, ao fato do outro brasileiro, Benedito Braga, presidir agora a realização do 6º Fórum Mundial da Água, com possibilidade de assumir a presidência do Conselho Mundial da Água, o fato de termos um brasileiro como Graziano, como secretário-geral da FAO. E é importante para o Brasil que, ao final desta conferência, nós tenhamos resultados expressivos no plano internacional, como o fortalecimento do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, como a transformação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, numa agência, com maiores poderes, como outras agências da ONU têm, fazendo com que a questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável passe efetivamente a ser tratado como prioridade no âmbito da Organização das Nações Unidas. Mas é claro que, no ambiente de uma conferência como essa que nós teremos no Rio de Janeiro, onde teremos encontros oficiais de chefes de Estado, de chefes de nação, onde teremos a cúpula mundial de legisladores, com a expectativa de participação de mais de 300 legisladores de vários países do mundo, discutindo a questão do meio ambiente, encontro de juristas, de juízes de todo o mundo também, com foco na questão ambiental e do desenvolvimento sustentável. Teremos também a cúpula dos povos, que será um momento de reunião de diversas
talvez milhares de entidades representativas da sociedade civil de todo o mundo. E penso no que poderia ser um legado interno para o Brasil da Rio+20, compreendendo que a Rio 92, a Eco 92, trouxe contribuições importantes para o país ao introduzir, além dos resultados expressivos que teve do ponto de vista internacional, com a Convenção sobre o Clima, Convenção sobre a Biodiversidade, Convenção sobre Desertificação, a Agenda 21, mas a incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável como algo extremamente importante. Ouço o governador do desenvolvimento sustentável, nosso querido senador Capiberibe. Caro senador Hallenberg, eu compartilho a sua preocupação. Acho que se traz ao plenário um tema que precisa ser discutido, debatido, até porque nós vamos sediar agora em junho uma conferência das Nações Unidas, que, aliás, tem um nome diferente da Rio 92. Não é? A Rio era a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Agora, a Conferência para o Desenvolvimento Sustentável. Uma conferência que vai tratar, vai centrar, vai focar sobre a possibilidade de uma nova economia dentro dessa situação hegemônica de mercado dos países industrializados, países ricos. Eu acho que procede a preocupação de vir por aí mais uma maneira de controlar, de fato, as nossas commodities, os nossos produtos, não é, de exportação, estabelecendo limites e regras que nós dificilmente iremos cumprir. Eu acho que é preciso uma definição mais clara do que seja a economia verde, né, e também colocar na mesa de discussão o que você levantou, o que Vossa Excelência levantou aí como sendo um pressuposto para as mudanças. Precisamos mudar o modelo, não é, de produção e de consumo. Não há a menor chance de o meio ambiente suportar essa pressão exagerada dos países, principalmente dos países mais ricos, e, claro, em alguns casos, dos países em ascensão, que também seguem o mesmo modelo. Com o crescimento da China em 10%, não há planeta que suporte, não é? Nos próximos anos, nós teremos uma reprodução cada vez mais frequente das catástrofes provocada por esse enorme desequilíbrio. Portanto, eu quero me juntar nesse debate. Acho que o Senado pode se tornar o centro desse grande debate sobre o modelo de desenvolvimento que o Brasil precisa, que o Brasil pode e quer. Não é? O Brasil é uma potência ambiental com possibilidades muito amplas. Portanto, acho que nós, brasileiros, e em particular a Amazônia, que me parece fundamental participar ativamente desse debate, os senadores, os governadores da Amazônia, inclusive levar para Rio+20 uma amostra do que foi feito na Amazônia até hoje, desde lá de trás, desde de 92, nesses 20 anos, e projetar aquilo que nós queremos. Parabéns. Muito obrigado, senador Capiberibe. Incorporo a contribuição de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. E aí, entendo, senador Capiberibe, que nós temos alguns pontos que têm que ser necessariamente motivo de uma agenda de debates, de discussão e, se possível, de convergência nacional ao tratar de desenvolvimento sustentável. Vou aqui elencar alguns temas, como a questão da água, dos alimentos, da energia, da biodiversidade associada à biotecnologia, da democracia, da educação e do desenvolvimento científico e tecnológico. Em relação à questão da água, todos sabem que nós temos uma posição privilegiada, senhor presidente. O Brasil dispõe de 12% da água superficial do planeta, embora esta água esteja mal distribuída. Nós avançamos muito no país nos últimos anos do ponto de vista de legislação, com a aprovação de uma lei que torna as bacias hidrográficas a unidade de planejamento e institui os comitês de bacias hidrográficas. É claro que nós temos muito que avançar
na implementação desses comitês, no fortalecimento desses comitês, que prevê a participação da sociedade civil nas decisões a serem tomadas pelo poder público naquelas bacias hidrográficas. E é claro que nós temos que combater no Brasil a cultura do desperdício. Talvez porque tenhamos muita abundância de água, também ainda temos, infelizmente, uma cultura de desperdício. Mas toda vez que se fala no Congresso Nacional, num grande programa, num grande projeto de pagamento por serviços ambientais, vem a pergunta de onde sairão os recursos. Entendo que este é um primeiro ponto que precisa ser abordado já desde agora pelo Congresso Nacional, e nós vamos levar esse debate no âmbito da Comissão de Meio Ambiente. No final de 2014, expiram diversos contratos de concessão de usinas, de empresas de energia elétrica no Brasil, tanto na produção, como na transmissão e como na distribuição. E na composição do preço da tarifa da energia elétrica no Brasil, grande parte é em função da amortização dos investimentos que foram realizados para a construção da usina, para a construção das linhas de transmissão, investimentos esses que já foram amortizados ao longo do tempo, o que permitirá ao Brasil fazer uma redução muito expressiva das tarifas de energia elétrica. Há dados divergentes sobre os valores dessas questões, mas se estima, o setor produtivo estima até que possamos estar falando em algo em torno de 30 bilhões de reais por ano. E aí, considerando esse valor, eu faço um exercício para dizer que se nós tirarmos 1% deste valor para um fundo que possa financiar o pagamento por serviços ambientais, nós estaremos falando em algo em torno de 300 milhões de reais por ano para um grande programa de pagamento por serviços ambientais, que pode ser, por exemplo, para recuperar as áreas de preservação permanente ripárias, garantindo a qualidade e a quantidade de água. Até porque eu tenho convicção que nós vamos precisar de estímulos, especialmente para o pequeno produtor rural, possa recuperar as suas áreas de preservação permanente. Esse é um tema que o Brasil tem que discutir e que tem que buscar uma convergência. O outro tema, quero me referir à questão dos alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos, tem uma grande vocação para produzir alimentos, e isso é importante do ponto de vista da segurança alimentar nacional. Mas hoje é importante registrar que nós temos uma agricultura extremamente dependente do exterior. É uma questão de segurança, é uma questão de soberania, investir em desenvolvimento científico e tecnológico que retire a nossa dependência deste modelo e de pouquíssimas corporações internacionais. Hoje, por exemplo, um país que é um grande produtor de grãos como é o Brasil, hoje nós dependemos de 7 ou 8 grandes corporações e poderosas corporações que são as produtoras de sementes no mundo. O Brasil não pode manter essa dependência. Por outro lado, nós temos ainda uma agricultura extremamente dependente da fórmula nitrogênio, fósforo e potássio, importada de outros países, quando nós temos que buscar outros mecanismos de enriquecimento de solo e também outros mecanismos de produzir esses insumos e essas sementes aqui no Brasil. E é claro que não nos interessa ser um mero exportador de matéria-prima, um mero produtor, exportador de alimentos. Queremos fazer o beneficiamento disso aqui, podemos ter uma grande agroindústria brasileira, cada vez maior, se fizermos investimentos significativos e entendermos isso como uma questão estratégica para o país. Entendo que isso deve fazer parte de uma agenda nacional. Outra questão que eu coloco, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a questão energética. O Brasil tem o privilégio de ter uma matriz energética extremamente diversificada. Nós temos o pré-sal, nós temos a possibilidade da agroenergia, que eu me refiro como um pré-sal verde, uma grande oportunidade de sermos um grande produtor de agroenergia, seja através do biodiesel, seja através do etanol, seja através da biomassa. Nós temos um grande potencial hidroelétrico e grande tecnologia, grande conhecimento tecnológico acumulado na construção de hidrelétricas. Nós temos a possibilidade de energia nuclear, nós temos a possibilidade de energia eólica, nós temos a possibilidade de energia solar. Enfim, nós temos um espectro muito amplo e temos que identificar em períodos de tempo quais são as prioridades
que o Brasil deve alimentar para garantir e sustentar o crescimento dentro de uma perspectiva que é necessário produzir o desenvolvimento econômico para reduzir a pobreza, combater a pobreza e fazer com que grandes contingentes populacionais saiam da condição de pobreza e possam viver numa condição, numa qualidade, usufruindo de uma qualidade de vida melhor. Para isso é importante garantir que todas as formas de energia que tenham neste momento, que sejam necessárias nesse momento, mas que possam causar impactos ambientais, seja porque alagam grandes áreas de floresta, seja porque emitem gases de efeito estufa, que nós possamos fazer que parte considerável dos recursos obtidos com a utilização dessa energia seja utilizado no sentido do desenvolvimento científico e tecnológico nacional para o desenvolvimento de outras energias, energias mais apropriadas, energias renováveis e até outras energias que ainda não são consideradas economicamente, mas que poderão ser as energias do futuro, como, por exemplo, a energia tendo como base o hidrogênio. Esse é um outro debate importante. Por outro lado, nós não podemos, como disse o senador Capiberibe, menosprezar a capacidade que o Brasil tem, sendo um dos grandes países que detém uma das maiores biodiversidades do planeta. Está ali o senador Capiberibe, representante da Amazônia brasileira, está ali o senador Álvaro Dias, representante da Mata Atlântica brasileira, e aqui fala um senador do Distrito Federal que está localizado no bioma Cerrado, que tem também uma das maiores biodiversidades do planeta. É fundamental que nessa agenda de convergência nacional nós possamos investir pesadamente no desenvolvimento científico na área de biotecnologia, na área de nanotecnologia, para poder utilizar toda essa biodiversidade na produção de riquezas que possam ser distribuídas para o conjunto da população brasileira. Essa é uma questão fundamental. O Brasil está perdendo grande parte da sua biodiversidade antes de conhecê-la profundamente e antes de desenvolver conhecimento capaz de transformar essa biodiversidade em riqueza para o conjunto da população brasileira. E entendo que esta é uma agenda de interesse de todos, até porque, como ouvi uma vez do pesquisador da Embrapa, hoje secretário do Meio Ambiente, Eduardo Assad, o Cerrado é o maior laboratório de genes do mundo, porque no ambiente de aquecimento global, onde nós temos aqui no Cerrado plantas adaptadas a milhões de anos, a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, pode estar nos genes de algumas dessas plantas a solução para que no futuro tenhamos um milho adaptado a essa região, um feijão adaptado a essa região, um arroz adaptado a essa região. Essa é uma agenda de interesse nacional. E diria que, em relação a outros países, senador Cacildo, o Brasil ainda dispõe de uma outra vantagem, que nós vivemos numa democracia. Isso, em relação a outros países dos BRICS, por exemplo, é uma vantagem comparativa do Brasil. A democracia se transformou num valor fundamental, um valor inegociável do povo brasileiro, o que faz com que todos os setores tenham que ser necessariamente ouvidos e respeitados na construção desse grande ambiente de convergência nacional. Para isso, é claro que nós temos dois instrumentos que são indispensáveis. Ou seja, fazer com que o Brasil tenha direito não apenas à educação. Nós conseguimos, com o esforço de vários governos, iniciado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, aprofundado no governo do presidente Lula e continuado no governo da presidenta Dilma, que conseguimos praticamente universalizar o acesso à educação. O grande desafio é garantir educação de qualidade, fazendo com que realmente nós possamos, através da educação, criar novos parâmetros, novos paradigmas para o desenvolvimento nacional. E é claro que essa agenda, ela só se realizará efetivamente com investimentos significativos e com investimentos regulares em ciência, tecnologia e inovação. Um país com as características do Brasil, com esse enorme potencial do que se refere à água, à energia, a alimentos, que tem ainda uma matriz industrial diversificada, nós não podemos prescindir
de um grande programa, de um esforço nacional em que efetivamente a área de ciência, tecnologia e inovação possa se tornar uma prioridade nacional, com os recursos necessários, com os recursos significativos, com recursos regulares, para que possamos avançar no conhecimento sobre esses temas, desenvolver novas tecnologias, em relação à utilização mais adequada da água, ao reuso da água, ao desenvolvimento de novas energias, ao avanço da produção sustentável de alimentos, ao conhecimento da nossa biodiversidade, enfim, dentro desse grande esforço de convergência nacional. Tenho muita esperança, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que consigamos avançar neste sentido. Da mesma forma que avançamos na Rio 92, naquela ocasião, quando o Brasil passou a considerar o conceito de desenvolvimento sustentável, que possamos avançar mais ainda, com a participação da sociedade civil, com a sensibilização dos governos, com a sensibilização dos parlamentos, do Parlamento Nacional e dos parlamentos estaduais, para que efetivamente possamos inaugurar um novo momento em que possamos aproveitar todas as oportunidades para o desenvolvimento brasileiro, sendo que esse desenvolvimento seja feito de forma sustentável. Tenho convicção que hoje é unanimidade nacional, a convicção de que temos que enfrentar a pobreza, de que todos concordam com o lema escolhido pela presidenta Dilma para o seu governo, que país rico é país sem miséria, país sem pobreza, e que nós precisamos fazer esse grande esforço de convergência. E para superar a pobreza, para superar a miséria, possamos fazê-lo de forma sustentável. Era esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, agradecendo a Vossa Excelência, senador.